Cara, eu não posso sair daqui antes de fazer uma pergunta que a Márcia Marques, querida, falou assim: Emerson, você não esquece de perguntar pro Cauê isso. E que também é de interesse do Vitor. A gente conhecer um pouco do comportamento. O do Vitor, o interesse dele é que eu responda as informações, né, informações da pesquisa salarial. Mas aí... E na verdade, esse podcast inteiro era só pra gente chegar nessa pergunta. Chegar nessa pergunta e falar assim, vamos resolver aqui agora, pessoal. Então estamos com o Cauê aqui, então vamos dar um jeito. Mas, cara, desde quando você investiu nesse projeto, cara, a gente sempre manteve uma conexão, porque todo ano você falou, cara, eu vou manter tabelas atualizadas, eu quero saber as evoluções de mercado. E isso é um case muito legal, porque tem outras empresas que fazem isso, mas elas não estão sentadas aqui agora. Quem está sentado aqui é você. O que você vê de vantagem nisso, cara? De se manter conectado com a gente, atualizando as tabelas, conhecendo as tendências e movimentações de mercado que de fato não acompanha um país subdesenvolvido com inflação do jeito que a gente tem e como isso depois rebate no final. Conta um pouco para nós. Bom, acho que primeiro de tudo, acho que tem uma questão de credibilidade de vocês que para mim é bastante forte, assim, né? Obrigado, então, cara. A partir do momento que a gente construiu um trabalho, a gente já brigou muito, né? A gente já discutiu pra cacete. E eu gosto de discutir a aplicação prática. Eu falo que eu não sou um cara técnico de remuneração, eu sou um cara da prática de remuneração. Eu gosto de discutir o impacto que a remuneração tem no dia a dia, disso, né? Vou adaptar o meu discurso, que eu sempre também entrei pela porta dos fundos. Eu gostei, vou anotar isso aqui agora. Então eu não sou esse cara técnico. Você fala pra mim, faz uma curva regressiva, você não tem a menor ideia de como fazer esse negócio. Mas discutir a aplicação prática é uma coisa que eu gosto e acho que tá na linha do que a gente comentou antes, né? Como é que eu conheço o mercado e como é que eu também tento me diferenciar dele, não só me adaptar a ele, né? Então tem uma questão de credibilidade. Acho que sempre a gente discutiu de maneira bastante ampla, bastante transparente do que dá, do que não dá. E tenho vocês aí como parceiros, né? Tenho na minha cabeça, no meu caso, comentar, mas uma situação de pandemia, né, que mostrou aí uma abertura de parceria bastante interessante no momento que as empresas estavam muito mais fragilizadas, né? A gente mesmo, né, tendo que ficar um período até fechado por conta, né, de shopping fechado, tudo fechado, em um momento fora de um contexto normal, e vocês tiveram uma postura também não fora de um contexto normal. Então tenho isso também em grande estima, né? Legal. Então tem essa questão. Tem uma outra questão que eu acho que sei lá, não vou lembrar o ano, cara, talvez 2016, 2017, que eu lembro o número. A gente teve 10,65% de inflação no Brasil para a minha database, né? 2015. Talvez tenha 2015. sido, né? E eu lembro que foi uma discussão muito interessante que me ajudou a pensar estrategicamente do ponto de vista de ter esse tipo de parceria, que qual que era o meu natural, e talvez algumas pessoas não técnicas de remuneração vão ter como natural, aplica 10,65 na tabela e bala, né? E aí é matemática simples, qualquer criança faz e se diverte, né? Só que não, né? E aí eu lembro que o mercado naquele ano tinha evoluído alguma coisa entre 2,5% e 3,5%, né? Depois da pesquisa. E olha o impacto que eu poderia trazer a partir do momento em que eu não tenho uma parceria que me dá a visibilidade de mercado, e aí eu vou lá e aplico na minha tabela 10,65%. Eu estaria, né, inflacionando completamente a minha comparação, né, com esse mercado. Então eu acho que ter um parceiro que consiga te dar essa visibilidade como o mercado está se movimentando, te ajuda a tomar decisões que amanhã ou depois você vai estar se comparando adequadamente. Se eu estivesse aplicando nos últimos 9 anos inflação em cima de inflação, em cima de uma tabela, minha tabela hoje seria uma tabela totalmente desatualizada, totalmente bizarra, né? E talvez eu fosse até mais competitivo do ponto de vista de atração, mas talvez eu fosse muito menos competitivo do ponto de vista de eficiência, de margem, né, de contribuição para o equilíbrio do negócio. E em algum momento eu poderia, inclusive, inviabilizar esse negócio no Brasil, porque a questão de custo com o pessoal poderia se tornar impraticável. Né? Então eu enxergo dessa maneira. Cara, muito legal. Acho que foi 2015. Eu vou descobrir agora aqui, porque... É do vídeo? Eu tenho aquele... Peraí. Pega do indicador, que o meu celular vai ficar tocando um áudio aqui.
Mas porque eu usava... Tem uma época que eu fiz um vídeo... É o de indicadores, Fê. Você vai encontrar ali. Depois a gente vê, mas a gente confirma. É o pé na estrada ou não? É o pé na estrada. Foi esse aqui, ó. Esse Não aqui, ó, aplique o acordo. Que Veja foi ali há 4 anos. Não, mas o veja lá o estudo estudo. foi... Não pode ver. Então- No vídeo que tá minha telinha. Tá lá. Indicadores... Não, aqui eu vou fazer um círculo exatamente na... É isso, olha lá. Ó. Veja agora aí. Deixa eu tirar o som. É isso aqui, ó. Bom, mas é por aí, cara. Eu concordo. Depois a gente só vai confirmar a data, mas isso é muito cuidadoso. 2015. 2015. Mas 2015 foi 11.3. É isso, aqui no caso deles, Porque tá. a nossa database tá. é diferente. Então, oscila um pouquinho, né? foi isso, 2015. Isso é uma coisa que não entra na cabeça de muita gente, cara. E foi o primeiro ano, né? Então foi 2015, foi no fim do primeiro ano, né? A De gente atualização. lançou o projeto, acho que foi em janeiro de 15. Né? Cara, e a gente implementou. trabalhava isso muito... Ali começou um trabalho naquela época, porque você chegava pra uma empresa, o cara falava assim, não faz sentido, cara. Mas você vai desenquadrar todo mundo vai ficar fora da faixa. A gente diz, é verdade, vai ficar, mas tem que ficar, porque tua prioridade é custo operacional e não todo mundo no quadradinho. Depois você tem as evoluções naturais, as promoções, e você vai de novo reenquadrando. E é por isso que você trabalha com uma faixa, aí você tem uma faixa que, sei lá, tem um pedaço de 100 a 110 que você vai trabalhar ali, que né, é aceitável de ter uma pessoa dentro da faixa, né, até 110, e acima de 110 pessoas que seriam ali as moscas brancas de determinada função e que não estão ainda preparadas para uma cadeira mais complexa. Mas você tem essa possibilidade de trabalhar acima da faixa. Você pode, inclusive, decidir quanto empresa que você vai trabalhar com uma determinada pessoa a 200% da faixa, uma decisão sua. Né? Mas você tenha o dado, né, de como é que o mercado tá para aquilo, e não você só ir lá e simplesmente aplicar uma matemática básica de um número que está chegando sem nenhuma análise. E a gente volta para o começo da conversa, e como você disse, eu sei o que as pessoas estão fazendo no comportamento médio, e agora se eu decido fazer algo diferente, não é porque eu decidi algo diferente, mas eu sei onde o mercado está. É isso, eu quero pagar o cara 200% acima, eu sei, é proposital. Isso é liberdade, né? Tipo, você tomou a decisão, tipo, com liberdade de verdade, né? Tipo, você tem o parâmetro e você pode escolher estar acima, abaixo ou na mediana. Isso é liberdade, né? Você ficar agindo na mediana e tal, achando que você tá indo com... Na verdade, é uma prisão, né? Se todo mundo for pro buraco, você vai junto. E você não diferencia desempenho, né? Assim, aquilo que a gente estava falando antes também, né? Você tem... As pessoas elas podem se comparar pela atividade, né? Eu faço mais ou menos o que o outro faz, mas aí por que ganha mais? Porque ganha menos. Tem um histórico de desempenho, tem um histórico de... Essa questão de... A gente fala agora, né, sobre trajetória de crescimento ou marcas de crescimento, que antigamente a gente chamava de potencial, né? Tem mudado aí o nome, né? Mas no fim é a mesma coisa. A pessoa tem determinado potencial para crescer para alguma cadeira, né? Para alguma cadeira mais complexa. E ela já demonstra hoje, ela navega bem politicamente, ela articula, ela consegue se comunicar, ela costura bem. Sabe? E aí ela propõe, ela está mais focada na solução do que no problema. Ou seja, tem algumas informações, né? Alguns elementos que mostram que uma determinada pessoa tem mais potencial do que a outra. Mas, de novo, se eu estou me comparando só na atividade... Complicou. É muito simplório, né? É muito simplório. Não estou olhando uma camada mais profunda e que, na verdade, projeta o futuro. É o poker. Você tá olhando só as cartas, você não tá jogando poker direito, né? Que isso? Agora foi promovido. Por favor, pode dizer pra ele pra eu me promover. Meu Deus do céu. Que gancho. Que gancho. Nossa, e é com essa aqui. Meu, foi um gancho excelente, meu. Foi um gancho excelente. Mas é isso Muito mesmo. Muito bem, que isso fique registrado aqui, viu? Na minha avaliação de desempenho.